A realidade vem depois que você parte. Você se muda. É como se mudar de uma cidade para outra, de um país para outro. Você se mudou. Você não morreu para sempre. Nós acreditamos, e os profetas pregaram, os discípulos pregaram, Jesus Cristo pregou e ensinou, e nós também pregamos o que eles ensinaram, que Jesus voltará, e a segunda vinda, a primeira, ele nasceu, agora ele voltará, está à direita de Deus, voltará com seus exércitos de anjos, para estabelecer o seu reinado definitivamente, a partir da face da terra. Sim, aqui no mundo, todas as nações pertencerão, todos os povos pertencerão a Cristo e a Deus. No momento, o que nós vemos, amados irmãos, o que a gente vê é devassidão, destruição, homicídio, suicídio, doenças, pragas, desgraças, maldições, a iniquidade, os vícios imperando, destruindo a sociedade e a humanidade. Sim, avareza, falsidade, mentira. Mas tudo isso vai acabar, um dia vai acabar. E vai terminar com a volta, quando ele voltar. Quando Jesus Cristo, o Messias, voltar, ele que está à direita de Deus, quando ele voltar, vai estabelecer na terra seu reino e dominará sobre o mundo inteiro. Sim, haverá arrebatamento, haverá ressurreição. Nós, detalhadamente, não podemos falar num vídeo a respeito disso. Esses mistérios do que vai acontecer depois com a chegada de Cristo, sabemos que ele vai destruir os ímpios e os perversos. Sabemos que ele vai governar, instituir gente justa, santa, gente que teme a Deus, fiel, estabelecer como governantes, juízes, chefes das nações. Agora, como será, em detalhes, tudo mais, ninguém sabe. Ninguém sabe. Mas nós temos certeza, isso está escrito, que ele vai voltar e vai dominar sobre tudo. O demônio, o príncipe dos demônios e todos os anjos decaídos que andam por aí, causando perturbação, acorrentando, escravizando os homens no pecado e na iniquidade, e esses espíritos serão todos presos. O chefe deles será preso, capítulo 20 do Apocalipse, será acorrentado. Isso por muito tempo, dizem 1000 anos no calendário não nosso, muito tempo. Nessa época haverá então um período de paz e de glória. O que Israel esperava do Messias, lá no Antigo Testamento, quando João Batista nasceu, e depois vai nascer o Messias, o que eles esperavam do Messias na época, isso vai acontecer na sua vinda. O que os antigos profetas pregaram sobre o reino dos céus, dominando, como Daniel no capítulo 2, no capítulo 7, entre outros profetas que pregaram a respeito do reino de Deus, dominando a partir de Israel todas as nações, e isso vai acontecer, vai se realizar. Profecias que vão se cumprir ainda. Na volta do Messias. O que aconteceu, amados irmãos? João Batista, quando estava no 6º mês, que João Batista, aquela criança, 6º mês, estava no ventre de Isabel, o anjo Gabriel, diz no capítulo 2, o anjo Gabriel, isto é, no capítulo 1, hein? O anjo Gabriel, ele aparece, ele entra e aparece, da mesma forma como apareceu para Zacarias, ele entrou e apareceu, não foi uma visão, apareceu mesmo, apareceu a Maria, na língua deles, Miriam, a jovem Maria. E quando o anjo entrou, ela se assustou. Preste bem atenção, isso não foi uma visão mental. Maria estava tendo uma visão mental. Não, isso foi uma aparição, apareceu mesmo, poderia tocar com a mão. Poderia ser tocado pelo anjo, com a mão. Poderia tocar nas vestes do anjo.
Você está entendendo? Não apareceu de uma forma visionária. Apareceu de uma forma real, materializada. O anjo se materializou mesmo e apareceu. Aquele anjo lindo, Gabriel, jovem. E quando apareceu, disse: alegra-te, ó cheio de graça, o Senhor é contigo. Ou, bendita, ó cheia de graça. Ave, salve, a mesma linguagem, sinônimo. Estou interpretando para você. Salve, ave, salve, cheia de graça. Deus está contigo. Tu ficarás grávida, conceberás e darás à luz a um menino. Porás o nome dele, Jesus. Ele será grande. Ele se sentará no trono de Davi, no trono de Jacó. Governará Israel. Seu reino não terá fim. Maria, então, perguntou ao anjo: mas como isso se fará? Porque eu não conheço o homem. Isto é, estou solteira e não sei quem será o meu marido. Como eu darei a luz? Estou solteira. Maria não entendeu bem o que o anjo estava falando. Ela não compreendeu bem. Mas o anjo explicou para ela. A sombra do Altíssimo vai te cobrir. O Espírito de Deus descerá sobre ti. E a sombra do Altíssimo te cobrirá. Por isso, Maria, a criança que vai nascer de ti será chamada Filho de Deus. Ela ainda não entendendo o que o anjo estava falando, sim, ela não entendeu ainda como ela será mãe de um filho de Deus. Porém, ela disse uma palavra de sabedoria. Como ela não tinha entendido, compreendido, ela disse esta palavra de sabedoria. Veja aqui, e ouça que palavra de sabedoria que esta moça, Maria, falou ao anjo. Faça-se em mim, segundo a tua palavra. Olha que palavra de sabedoria. E aí o anjo se retirou. Maria, ela estava prometida em casamento, segundo o que nos relata a Escritura Sagrada. Mas quem arrumava o casamento para as filhas, naquela época, e durante muito tempo ainda depois, era os pais, e principalmente o pai, que arrumava para a sua filha um homem. E os pais sempre procuravam um homem que temia a Deus, principalmente os judeus. Um homem que teme a Deus, um homem justo. Eles procuravam saber, uma pessoa conhecida. Quando eles se agradavam de alguém, então eles faziam essa conversa. E o pai de Maria tinha combinado com um homem que se chamava José. Esse pai de Maria, ele conhecia José. Sabia que era um homem temente a Deus. Digo, este será o esposo da minha filha. E combinou com ele. E José ficou feliz. Nossa, você quer que eu seja esposo da sua filha? Muito bem, eu serei. Sim, você é uma boa pessoa. Então, o pai dela conhecia José, eram conhecidos, ele sabia quem era José. E queria que José fosse marido da filha. Só que Maria não sabia disso, as filhas não sabiam. Você está entendendo? Era assim o jeito antigo em que os pais, eles arrumavam o casamento para suas filhas. E um pai sábio, um pai temente a Deus, sempre procurava um homem justo, do agrado dele. Não, esse será o marido e o esposo da minha filha. Esse é o homem certo para ela. Não era a mulher, não era a moça que procurava. Quero ficar com esse, eu quero ficar com aquele. Como em nossos dias, não era assim. E nem era a mãe, esse será o homem. Era o pai. Então, o que aconteceu? Como eram homens santos, homens justos, homens de Deus, é claro que depois eles conversavam com a moça, para ver se a moça realmente ia querer aquele homem, se casar com ele. Mas era um segredo. Você está entendendo? Não era assim de um dia para outro. E tinha que pagar um dote também. O esposo, o noivo, tinha que pagar um dote, era um valor.
ao pai da moça para se casar com a moça. Estava combinado. José, então, seria o esposo de Maria, mas Maria não sabia disso. Por isso que ela disse ao anjo, eu não conheço o homem. Ela nem sabia que tinha arranjado um noivo para ela. Porque o pai não costumava falar para filho. Ela não sabia. Era coisa de futuro, para frente. Essa será a esposa de José. E José sabia, mas era em segredo. Maria não sabia. A moça não sabia. Ela poderia rejeitar depois. Dizer, olha, eu não quero ficar e conversar com o pai, com a mãe, eu não quero ficar com esse homem. Se era um pai ruim, um homem ambicioso e tinha intenções financeiras, a filha era obrigada a casar. Mas não era o caso do pai, da mãe de Maria. Eram família santa, gente de Deus. Vocês entenderam? Mas Maria não sabia. E tem um detalhe importante que eu quero explicar para vocês aqui na Sagrada Escritura. É muito importante. E você vai saber por que é importante. Quando o anjo apareceu a Maria, ele disse, você será a mãe do Filho de Deus. Ele não disse, você é mãe do Filho de Deus. É, em nossa língua portuguesa, você será. Ele estava anunciando o que ia acontecer. Então, Maria, com certeza absoluta, ela não concebeu, ela não ficou grávida ali no momento em que o anjo foi visitar ela. Ela não ficou grávida ali, na presença do anjo. Ou depois que o anjo saiu. Não, ela não ficou grávida. É o que nos comprova a Bíblia Sagrada. Você precisa prestar mais atenção na Bíblia Sagrada. Muitos pensam que a partir dali, e pregam até, ensinam que a partir desse momento Maria concebeu e ficou grávida. É mentira. Está em contradição com a verdade da palavra de Deus. Vou mostrar para você na Escritura Sagrada, aqui mesmo, nesse primeiro capítulo, no segundo, que não foi aquele momento. Porque as traduções, de todas as traduções bíblicas, todas elas contêm erros. Erros daqueles que transcreveram. Erro dos tradutores, não é erro do Espírito Santo de Deus. Por isso, muitos pensam e dizem, mas há muitas contradições na Bíblia, há muitos erros. Todas as Bíblias são diferentes uma das outras. Mesmo as Bíblias católicas, as edições, as versões, as traduções, antigas e modernas, estão sempre corrigidas e atualizadas, são diferentes. E as pentecostais, as evangélicas também, corrigidas e atualizadas. Por quê? Foram um erro de tradutores. Por que corrigir e atualizar uma coisa que já está certa? Você está entendendo? Então, pegando a Bíblia literalmente para interpretar, é o maior perigo. Pessoas neoconvertidas, pessoas que saíram de uma vida pecaminosa, começam a estudar a Bíblia, e muitos deles se ensoberbecem e erram. Tomam literalmente partes de um texto, versículo, e formam uma doutrina, e às vezes até perversa, contrária à vontade e à palavra de Deus. Por isso há tanta confusão, perturbação, tantas divisões, e as igrejas vão se dividindo, por quê? Por causa de interpretação e tradução bíblica. Uns entendem de um jeito, outros de outro, e as pessoas ficam confusas, não sabem mais quem seguir, encontram erros em todas elas e muitos desistem. E, sem contar, os numerosos e milhares falsos crentes, pastores, pastoras, missionários, pregadores, padres, em tudo quanto é igreja, pregando mentira, erro em nome de Deus. Aí confunde mais ainda. Por isso, muitos se perderam, estão se perdendo, por causa de questão de tradução e interpretação da Bíblia. Não sabemos tudo. Eu que estou pregando para você, não sei tudo. Eu tenho que ter a humildade de receber uma palavra de qualquer pessoa que me diga, você precisa se converter. Se alguém me diz, você precisa se converter, você não é convertido, você precisa se converter, eu vou ficar feliz, vou ficar alegre. Eu vou dizer, é verdade, sim, nós precisamos se converter todos os dias. Não somos perfeitos, nós erramos. Verdade, verdade verdadeira. E eu preciso me converter.
Mas quando a pessoa é orgulhosa, é soberba, se você disser a ela, irmão ou irmã, você precisa se converter, ela vai ficar brava. Sim, ela vai revidar. Ela vai ficar chateada e até criar uma inimizade com você. Vai se exaltar, vai discutir, não vai aceitar essa palavra. Por quê? É uma pessoa orgulhosa, é uma pessoa soberba. Esse é um grande mal, é um dos piores males no meio da humanidade, sociedade e das igrejas. Teólogos, filósofos e doutores da Bíblia, pregadores, padres, sacerdotes, pastores, chefes de sacerdotes, chefes de pastores, bispos e no meio do povo também. Pensam que sabem muito, mas não sabem nada. Nós não sabemos quase nada, mas o Espírito Santo vai nos revelando e vai nos confirmando. Nós vamos aprendendo, ensinando. Acontece que se a pessoa tem um orgulho, se ela é orgulhosa, ela não aceita a correção, ela não aceita o ensinamento, doutrina, ela não aceita a experiência dos outros. Você não precisa concordar, mas você tem que tomar o cuidado de não ser arrogante, estúpido, não ser contentiosa. Você está entendendo? Inimizades. Como existem inimizades no meio dos grupos, das igrejas. Crente contra crente, católico contra católico, católico contra crente, crente contra católico e vice-versa. Cada um difamando, caluniando, cada um acusando uns aos outros. Acusando, caluniando, difamando, julgando, condenando, sem saber da verdade, mas pensam que estão com a verdade. Mas às vezes não estão com toda a verdade, não estão, ninguém está com toda a verdade. Irmãos, o que aconteceu? O anjo apareceu, Maria foi avisada, ela vai ficar grávida, mas ela não ficou grávida ali. Você vai entender por quê. Quando ela foi, Maria, foi visitar Isabel, que o anjo disse, olha, tua parente Isabel está grávida, aquela mulher idosa, esposa do sacerdote Zacarias, está grávida, já está no 6º mês. Aquela que diziam, é estéril, porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Então, Maria foi às pressas. Eu sei que ela não foi sozinha. Lá da onde ela morava, de Nazaré da Galileia, até Belém, da Judéia, ele dava mais ou menos 120 quilômetros, mais ou menos 120 quilômetros a distância. Era muito longe. Essa distância não se percorria em um dia. Se ia a pé ou em cima de um burro, essa distância ia levar cerca de uns 2 a 3 dias para chegar lá. Você está entendendo? Era longe, provavelmente ela não foi sozinha, uma jovem, uma moça, sozinha nessa distância, não. Quando ela chegou e entrou na casa de Zacarias e Isabel, ela saudou Isabel. Quando ela saudou Isabel ficou cheia do Espírito Santo, ela sentiu a presença de Deus. Verdadeiramente, ela sentiu a presença de Deus, ficou cheia do Espírito, ficou inspirada e começou já profetizando com o som, com a voz de Maria quando entrou nos ouvidos dela. Ela disse, como me vem a honra de ser visitada por ti, a mãe do meu Senhor? Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é a criança que vai nascer de ti. Em outra tradução está falando, bendito é o fruto do teu ventre, bendito a criança que está em teu ventre. Não, não é a criança que está, a criança não estava no ventre dela ainda. Quando ela foi visitar, ela não estava grávida ainda, Maria não estava grávida. Você vai saber por quê. Vou mostrar pela Sagrada Escritura que ela ainda não estava grávida. Mas ela disse, profetizando já no futuro, você é a mãe do Senhor. Você será, em nossa língua, você será a mãe do Senhor, do Salvador. Porque você acreditou. Veja o que diz aqui o versículo 45, capítulo 1, Lucas capítulo 1, versículo 45.
Feliz é aquela, ou feliz é você, que acreditou no que o anjo disse. Não foi o caso de Zacarias. Zacarias duvidou. Sim. Mas e foi punido, como mudido, ele ficou mudo. Ele só recuperou a voz quando João Batista, a criança, nasceu. Então Deus o curou. Deus feriu, mas curou. Mas Maria não, ela acreditou. Então, feliz você que acreditou, pois o que lhe foi dito da parte de Deus se cumprirá. Nessa tradução está dizendo será cumprido, ou será no futuro. Se cumprirá. O que o anjo falou, ela está dizendo se cumprirá. Você vai ficar grávida, você vai conceber. Você está entendendo? E no capítulo 2, para confirmar isso que estou falando, o que Isabel profetizou, no capítulo 2, Lucas capítulo 2, versículo 21, diz assim, ó: no 8º dia, quando o menino devia ser circuncidado, quer dizer, Jesus já tinha nascido em Belém, deu 8 dias, e nesse 8º dia, Maria e José levaram no templo para circuncidar o menino. Deram-lhe o nome de Jesus, como foi chamado o anjo, antes de ser concebido no ventre da mãe. Sim, prestou atenção no detalhe? Agora estou no capítulo 2, versículo 21. Ó, no 8º dia, quando o menino devia ser circuncidado, deram o nome de Jesus, como foi chamado o anjo, antes de ser concebido no ventre da mãe. Antes de ser concebido no ventre de Maria. Então ele está dizendo aqui, o autor, Lucas, está dizendo aqui, o que ele recebeu de Maria, as informações a respeito desse assunto. Ele está dizendo como o anjo anunciou que você conceberia e daria à luz ao menino. Isso se cumpriu depois. Então, quer dizer que ela, naquele momento em que o anjo visitou ela, não foi o momento que ela ficou grávida e nem concebeu. Isso foi muito tempo depois. Não sabemos se foi meses ou até anos. Depois, não sabemos como foi essa visita de Deus. O Espírito de Deus desceu e ele o cobriu com a sua sombra. Sua sombra significa Deus está perto. Sombra. Vai cobrir com a sua sombra. Quando você vê o sol ou a lâmpada, a luz, tocar em algum objeto ou em você, você pode ver embaixo, na frente ou atrás de você uma sombra. É a sombra que é refletido pela luz, passando por algo ou por alguém e reflete a luz. Então você consegue ver a sua sombra. Quando o sol ou uma lâmpada, uma luz bate em você, você consegue ver uma sombra. Isso significa que se a sombra está ali, aquele objeto ou aquela pessoa está perto, do lado, está perto, está ali, fazendo presença. Sombra de alguém que está ali. Então, ele te cobrirá com a sua sombra. Deus vai te visitar pelo seu Espírito. Isso é um mistério, somente ela sabe quando e como isso aconteceu. Mas não foi no momento em que o anjo foi anunciar que ela seria a mãe do Salvador. Não foi naquele momento que ela concebeu e ficou grávida. Você entendeu? Então, o capítulo 2, versículo 21 de Lucas, nos explica, nos mostra que não foi o momento. E no capítulo 1 de 45, capítulo 1, Lucas 41, versículo 25, também o que Isabel falou, né? O que ela disse, profetizando, vai se cumprir o que Deus falou para você. Você também vai ficar grávida, Maria. E você dará luz ao menino. E isso aconteceu. Sim, aconteceu em Belém. Porque no livro de Miqueias, os profetas, no capítulo 5, o profeta Miqueias, ele anunciou que o Messias nasceria
em Belém de Judá. É de lá que sairia o chefe, porque tu, Belém de Éfrata, de ti, você não é a menor dos distritos de Judá, porque de ti sairá para mim o chefe que governará Israel e todas as nações. Miqueias, capítulo 5. Por isso, ela deu à luz lá em Belém. E ficou mais de um mês, porque precisava circuncidar o menino e passar pelo sacrifício da purificação. Da mulher que ficava grávida de um menino era 30 dias. Se fosse de uma menina, era 2 meses, 60 dias. Como era um menino, 30 dias. Então, estava por lá ainda. Mais de um mês, eles estavam lá, em Belém, ainda. E foi feito aquele sacrifício. 2 pombinhos ou 2 rolas. Sacrifício do primogênito, daquele que era o primeiro. Quando uma mulher dava à luz ao primeiro filho, ele era o primogênito, pertencia a Deus, teria que ser resgatado através do sacrifício. Você entendeu? Mas depois tem o Evangelho de Mateus que nos fala que outra parte a respeito desse assunto, da estadia de José e Maria lá, que Lucas não fala, que depois veio 3 magos do Oriente e eles receberam em sonho uma revelação de Deus que não deveria voltar a Herodes, que era rei da Judéia, queria matar o menino. José também recebeu esta revelação através do sonho, que ele deveria fugir para o Egito. E eles então fugiram de madrugada e foram até o Egito. Ninguém sabia qual foi o caminho que eles tomaram. Eles sumiram, foram para o Egito e ficaram lá algum tempo, não se sabe quanto tempo eles ficaram lá. E aí Herodes manda matar os inocentes, as crianças de 2 anos para baixo, e até muitos pais e mães morreram nesse massacre, porque Herodes queria matar o Filho de Deus. Ele queria matar o Messias. E os magos passaram por lá e informaram a Herodes, pensando que seria o filho de Herodes, que seria o Messias, mas não era. Herodes ficou preocupado, como ele era um anticristo, um homem mau, perverso, uma das cabeças daquele dragão, com 7 cabeças e 10 chifres, lá do Apocalipse. Tentou matar, mas não conseguiu. Então ele mandou seu exército, destacamento de soldados, e mataram muitas crianças de 2 anos para baixo e até de 2 anos para cima. Eles mataram até mães e pais, muita gente morreu, houve um massacre. Crianças inocentes que deram a sua vida. Perderam a sua vida? Não, eles deram a sua vida pelo Messias. Morreram, foram sacrificadas, martirizadas no lugar do Messias, Jesus Cristo. Aquelas criancinhas inocentes. Que glória, que louvor, que honra essas crianças não receberam no alto dos céus, diante de Deus. Não dá para imaginar a glória que essas crianças massacradas, martirizadas, no lugar do Messias, foram exaltadas nos céus. Mas este Herodes, este ímpio, ele vai morrer. Sim, ele vai ser castigado com a morte. E ele foi, passando o tempo, ele foi castigado com a morte. Aonde ele foi? Quando ele partiu, que lugar? Para onde este homem foi? Dá para imaginar? Um homem cruel, perverso. E aí o filho dele sentou no trono. Então, José e Maria foram avisados lá no Egito que deveriam voltar. Eles voltaram. Queriam morar ali, naquela região da Judéia. Porém, porque o José tinha parentes ali. Porém, como eles souberam que o filho de Herodes estava por ali, ficaram com medo. Foram, então, para Nazaré da Galileia. Voltaram para lá. Eles já eram de lá e voltaram para morar lá. Depois de algum tempo. Este é o fato, esta é a história. Então, amados irmãos, como ensinamento desta palavra aqui, Jesus, quando ele foi concebido no ventre de Maria, isso sucedeu depois, não foi
Maria não ficou grávida e não concebeu no momento em que o anjo visitou ela. Não foi aquele o momento. Mas tempos depois. Você está entendendo? Então, é muito difícil, muito complexo entender toda a Bíblia Sagrada. Ninguém entende toda a Bíblia Sagrada. Ninguém compreende toda a Bíblia Sagrada. Nós precisamos nos desvencilhar. Nós precisamos, você, nós precisamos se desvencilhar, desarraigar, pedir a Deus que arranque de nosso coração, da nossa alma, da nossa mente, este maldito orgulho, esta maldita soberba, maldito orgulho, maldita soberba que gera desarmonia, gera desunião, gera maus trato, gera tantas mortes na terra. Sim, este fruto mal da soberba, ele nasceu com Satanás. O príncipe dos demônios era melhor do que todos nós juntos. Aqueles anjos que estavam lá eram muito melhor do que todos nós. Porém, o que aconteceu de tão grande, de tão belo, de tão santo, de tão poderoso, ele se exaltou. Se exaltou. A soberba, o orgulho, nasceu, se originou com o príncipe dos demônios. Mas ele não era demônio, ele não era Satanás, ele não era diabo. Ele era um anjo de luz. Lúcifer não era ruim, era bom. Deus não criou uma coisa ruim. Deus criou um anjo maravilhoso. O melhor deles. Se exaltou, se orgulhou. E daí esse demônio, por ter se exaltado, foi derrubado. E com ele, numerosos de milhares e milhares de anjos foram com ele. Levou junto. Estavam do lado dele. Por isso, irmãos, quem semeia a soberba, quem semeia o orgulho no coração do crente, do católico, no coração do pastor, da pastora, do missionário, do pregador, no coração das pessoas da sociedade, dos políticos, dos mestres, aqueles que se intitulam como mestre, das pessoas que têm fama, das pessoas que têm glória nesse mundo, daqueles que têm dons extraordinários, dos que são do mundo e dos que são da igreja e das igrejas. Quem semeia a soberba, o orgulho, é este demônio, é o espírito do mal. Ele semeia este orgulho, esta soberba. E é algo que vai crescendo como se fosse uma erva daninha, um parasita. Vai crescendo, crescendo, crescendo e aumentando.